Construção e Inovação, podcast do Sinduscom Paraná Noroeste. Em meio à pandemia do novo coronavírus, construtoras de todo o país tiveram aumento no preço de materiais de construção, segundo uma pesquisa da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Dos itens consultados, o cimento foi o que mais teve aumento. 95% das empresas identificaram alteração nos valores cobrados. E quem fala um pouco mais sobre esta pesquisa e sobre o setor da construção civil é o Dionísio Martins Clavidianos, presidente da Comat-CEBIC, a Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade. Olá, Dionísio, bem-vindo ao Construção e Inovação. Olá, pessoal do Paraná. Espero poder agregar algum fundamento a essa importante da discussão do aumento de preços dos materiais da construção civil. Bom, construtoras de todo o Brasil relatam aumento no preço de cimento e de outros insumos. Existe explicação para essa alta? E quais as regiões do país houve maior diferença de preço? A explicação que se dá para esse aumento, volto a dizer, na minha percepção, é que está havendo agora uma reposição de preços que, notadamente, esses insumos de maior peso na curva ABC vinham de fato nos últimos anos em decorrência da crise. O setor de cimento, por exemplo, não estava tendo condição de repassar aumentos para a gente devido à crise que se assolava o setor. Crise essa que no caso deles foi ampliada pelo aumento nunca antes visto da concorrência entre empresas, né? Dizer, de repente você tinha mais de 20 fornecedores, então eles não tiveram condições à época e agora estão para e passo tentando recompor esses preços. Não há uma região específica em que você está vendo um percentual diferente, é generalizado. Ou seja, em qualquer região do Brasil, pode-se, claro, por uma questão de frete, distância de fábricas, a região norte, notadamente, tem um valor mais caro para o insumo cimento. Mas não quer dizer que percentualmente o percentual lá tenha sido maior do que em outras regiões, não. Qual tem sido o posicionamento da CEBIC em relação a isso? A CEBIC, pela primeira vez, está tomando uma ação efetiva no sentido de tentar reverter esse processo. Então, ela fez reuniões com construtoras do país todo, está fazendo uma aliança, uma parceria que eu entendo que será muito profícua para o setor com as cooperativas de compra, que já existem há mais de 10 anos em vários estados, no sentido de procurar mostrar que o setor da construção, os compradores dos insumos, precisam ser ouvidos ou menos entendidos numa situação desta, porque realmente é como se justificar aumentos dessa valia no momento em que o setor está ainda recobrando de uma crise que levou anos para sair e que foi de novo acentuada com a questão da pandemia. Esse aumento pode ser revertido? Não posso afirmar que vai ser revertido, acho até que não será revertido. A força da negociação com a CEBIC, todo esse trabalho que a gente está começando a fazer, pode vir num breve período, aí no curto, no médio prazo, a surtir efeito positivo para as construtoras. E como ficam as construtoras, principalmente voltadas para obras públicas, que ganharam concorrência e fizeram seus custos tendo como base valores menores de insumos? Podem afetar, sim, construtoras que estão envolvidas com obras públicas, porque, notadamente, assim, a recomposição de preço, via de regra, não acontece num contrato que já teve o orçamento, já teve feita a concorrência, o contrato já assinado. Então, isso pode causar problema, sim, para os setores, mas também nesse aspecto a CEBIC já está se envolvendo no sentido de ver como é que a gente consegue, ao menos, minimizar o impacto para as construtoras que estão envolvidas com obras públicas. De que forma a pandemia tem impactado a construção civil no país? Quanto à pandemia, por mais que
na maioria dos estados, o setor da construção pôde trabalhar, tanto em obras públicas como em corporação. Poucos foram os estados em que o setor não pôde trabalhar. Não tem como dizer que não vai ter efeito. Claro que tem efeito, porque a economia como toda ficou parada. As próprias construtoras tiveram que cuidar mais da segurança, da saúde do seu trabalhador, do que pensar em lucro, pensar em investimento, enfim, pensar no dia a dia corriqueiro do canteiro de obras. Então, só a mudança de foco por si só já causa um efeito. E em que pese os efeitos da pandemia não serem da mesma monta que acontece em setores que tiveram as operações paralisadas, como o caso do serviço, teve efeito sim. Especialistas dizem que o setor deve ter uma retomada em V, ou seja, desce rápido e sobe rápido. Esta é a opinião da CEBIC também? Veja, a gente não pode prever nada enquanto essa pandemia, essa questão, agora estão se falando em vacina, então imagina-se que até o final do ano essa situação vai estar mais administrável, mas assim, pensando que seja isso que aconteça, ou seja, a situação da pandemia administrável, eu acredito que o setor da construção civil, ele vai ter um crescimento bom, vai ter uma retomada. Aquela percepção que se tinha, mais do que percepção, os números já apontavam um início de retomada do setor que começou no segundo semestre do ano retrasado e estava vindo de forma pouca, mas paulatina no ano passado e que agora estava começando a ter uma ascensão, eu acho que isso se retoma sim. E qual será o cenário pós-pandemia na construção civil? Considerando que a questão da pandemia vai ficar administrada. Ou seja, ficando administrada, eu acho que o cenário é positivo para o setor, porque pessoas que têm condição financeira já até estão investindo em imóveis, né? Dinheiro que não vai poder gastar em viagem, que não vai poder gastar em outros insumos menos essenciais, pode estar sendo canalizado para o investimento. E eu acho que pela questão da pronta resposta que o setor da construção civil dá, os governos também vão investir em obras públicas, porque é um setor que prontamente responde a uma ação do governo, ou seja, por empregar mão de obra de baixa capacitação, notadamente oriunda dos setores das classes mais baixas, ela é muito intensiva em contratação, o setor da construção civil. Então isso tem um efeito benéfico muito grande para a economia rapidamente. Então nesse sentido eu acredito que vai responder bem. Dionísio, obrigada pela participação no Construção e Inovação. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo convite e espero ter colaborado com algum conteúdo nesse importante debate, volto a dizer. Conversamos com Dionísio Martins Clavdianos, presidente da Comat-CEBIC, a Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade. Ele falou sobre o aumento no preço de materiais de construção e o atual cenário da construção civil no Brasil. Obrigada, associado, por acompanhar mais esta edição do Construção e Inovação. Até mais! Construção e Inovação, podcast do Sinduscom Paraná Noroeste.